Olá, caros alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala novamente é o professor Cláudio Gabriel. Inicialmente gostaria de agradecer a cada um de vocês que estão acessando aí o meu canal e estão assistindo aí as sequências de videoaulas acerca da Química Orgânica 2, especificamente falando de compostos carbonilados. E nesta aula de hoje iremos falar um pouquinho sobre os derivados de ácidos carboxílicos, ok? Dando início e falando um pouquinho sobre essa parte introdutória dos derivados de ácido carboxílico, eu apresento aqui os seus derivados: cloretos de ácido, anidrido, ésteres e amidas. Observa que eles possuem uma porção muito incomum aos ácidos carboxílicos, que é o grupo acila. Todos eles possuem o grupo acila, onde varia aqui o Z, né? Então, podemos observar que quando o Z é OH, temos ácido carboxílico, quando o Z é cloro, nós temos os cloretos de ácido, né? Onde temos o grupo OC-OR, nós temos aí anidrido, OR', nós temos ésteres, e NR'2, nós temos as amidas. Os ácidos nós já comentamos em vídeos anteriores, e trabalhando um pouquinho com os demais, acredito que os compostos assim, um pouco mais estranhos aos nossos olhos são os anidridos, né? Você observa que nós temos aqui um oxigênio em meio a duas carbonilas, e você observa que esses anidridos eles podem ser simétricos, né? Observa que um lado aqui, se eu passar um plano aqui, você tem um lado aqui igual ao outro, mas também você pode ter anidrido não simétrico, né? Pode ter um anidrido onde uma porção aqui é diferente da outra, e ainda um anidrido cíclico, tá? Então nós temos aí três tipos de anidridos, tá? Onde o Z é exatamente esse grupo que eu vou assinalar aqui com a canetinha para vocês, né? O grupo Z é exatamente esse grupo aqui, nesse caso aqui é um anidrido cíclico, ok? Bom, nós temos também as amidas, né? Embora o nome com as aminas sejam amidas, possam causar uma estranheza, as amidas possuem um grupo também acila. E aí você tem as amidas que podem ser primárias, se tiver uma ligação carbono-nitrogênio. Nós temos as amidas secundárias e as amidas terciárias. As terciárias quando o nitrogênio está ligado a 3 átomos de carbono, ok? Os ésteres, acho que são bem conhecidos, né? Aqui somente chamar a atenção para ésteres cíclicos, aqui ésteres de 5 e ésteres de 6 membros. Esses ésteres cíclicos recebem o nome de lactonas e são nomeados por letras gregas, né? Por exemplo, alfa, beta, gama. Isso aqui é uma gama-lactona, né? Então, aqui alfa, beta, gama e delta. Então, aqui assim, uma delta-lactona. Já as amidas cíclicas recebem o nome de lactamas, e aí são designadas da mesma forma que as lactonas, através de letras gregas, ok? Bom, em termos de estrutura, observamos que nós temos aí, continuamos com um C-O, com um grupo que tem uma característica planar, e quando eu tenho agora a escrita de três possíveis estruturas canônicas para derivados de ácido, tendo em vista que eu posso ter agora um Z, né, ligado ao carbono da carbonila com par de elétron disponível, eu posso escrever exatamente essa forma canônica 3 aqui, né? Aqui eu represento o híbrido de ressonância, né? E nós podemos tirar algumas conclusões a partir dessas formas canônicas escritas. A basicidade de Z determina o quanto a estrutura 3 contribui para o híbrido. Isto quer dizer o seguinte: quanto maior o caráter básico deste átomo Z, a participação dessa forma canônica 3 para o híbrido será maior, ok? É interessante que essa participação da forma canônica 3 dá uma estabilidade à carbonila, né? Dá uma estabilidade. Então você observa que se eu analisar aqui os ânions dos grupos Z, né? Cl-, carboxilato, hidróxido, alcoóxido e amideto, você vai observar que os amidetos são as bases mais fortes e os cloretos são as bases mais fracas. Então, está aqui um aumento da basicidade. É interessante. Se há um aumento aqui da basicidade, com certeza a forma canônica 3 das amidas contribui mais para o híbrido do que a forma canônica 3 do cloreto de ácido, né? Então, observa que isso aí já dá uma característica de alguns grupos que vão estabilizar a carbonila e outros não. Então, você observa aqui uma tabelinha, mais uma vez, onde essa basicidade tem tudo a ver, né, com
a acidez do ácido conjugado. A gente observa aqui o cloreto, ele é derivado do HCl. E, por exemplo, a amideto é derivado de uma amina. E olha a diferença de pKa, né? HCl é um ácido muito mais forte que as aminas, né? Então, a basicidade também vai ter esse caráter, né? No caso do Cl-, se HCl é um ácido muito forte, Cl- é uma base muito fraca. E as aminas, se é um ácido muito fraco, sua base será mais forte. E base forte, com certeza, haverá uma maior participação, uma maior contribuição daquela forma 3 canônica para o seu respectivo híbrido. Sendo assim, nós observamos exatamente essa tendência, um aumento da estabilidade dos compostos derivados de ácido carboxílico com base nessa basicidade do átomo Z. Então você observa aqui que os cloretos são os menos estáveis e as amidas são as mais estáveis. E daí já dá para tirar algumas conclusões acerca também da reatividade, não é isso? Pense um pouquinho aí. Como fica a ordem de reatividade? Enquanto você pensa, eu passo aqui um pouquinho para propriedades físicas, porque essa resposta eu vou te dar já já, tá ok? Bom, em termos de propriedades físicas, observa aqui em relação a ponto de ebulição. Geralmente, os cloretos de ácido, os ésteres, vão ter ponto de ebulições aí semelhantes, aí, similares às cetonas, devido a ligações intermoleculares do tipo dipolo-dipolo, né? Quando você analisa agora as amidas, você observa que as amidas de massas moleculares semelhantes, você vai ter aqui um ponto de ebulição de 213, muito mais elevado, né? Muito mais elevado. Ponto de ebulição de uma amida primária elevado. Por quê? Porque as amidas primárias são capazes de realizar aí ligação de hidrogênio, né? Estou apresentando aqui nesse desenho uma ligação do hidrogênio ligado ao nitrogênio com o oxigênio da carbonila. Mas pode ser realizada outra aqui, né? Quer dizer, você tem ligações de hidrogênios que possibilitam aí uma maior atração entre as moléculas, sendo assim, você tem um ponto de ebulição aumentado para as amidas, ok? Em termos de solubilidade, ficamos ainda com aquela nossa regra: solúveis em solventes orgânicos independentes do tamanho da cadeia. Quando você tiver um número de carbonos na cadeia menor ou igual a 5, solúveis em água, devido às ligações de hidrogênio com a água. Se tiver um número acima de 5, são insolúveis em água, devido à larga porção alquílica, que é apolar e não deve ser solvatada pela água. Ok? Vou apresentar aqui alguns ésteres importantes: isacetato de isomila, butanoato de etila, 2-metilbutanoato de metila, todos eles aí apresentando odores de frutas, né? Banana, manga, abacaxi. Esses ésteres são muitas vezes empregados na indústria de alimentos como flavorizantes. Então, muito interessante essa característica do odor que alguns ésteres apresentam. Você observa aqui a vitamina C e a cocaína, que também possuem porção de ésteres. Se observar aqui, ó, eu tenho um anel cíclico, exatamente aqui um ésteres, ó. Um éster cíclico a gente chama de lactona, né? Então a gente observa aqui um anel aqui lactônico. E aqui na fórmula da cocaína você observa aqui, ó, essa porção aqui, ela é uma porção éster. E se você analisar friamente, essa porção aqui, ó, também é uma porção de éster. Ok? Então na cocaína 2 porções de ésteres e na vitamina C um éster cíclico aqui, né? Estilo lactona na estrutura da vitamina C, ok? Em termos de amida, você tem como um dos representantes mais conhecidos do ponto de vista biológico os peptídeos, proteínas, essas cadeias aí, que são mostradas em meio que quebrada, né? Porque peptídeos e proteínas possuem cadeias enormes e a porção amida aí destacada em vermelho. Mas não só peptídeos e proteínas, você vai observar aqui um exemplo de 2 fármacos, o imatinib, utilizado para o câncer, e a penicilina G. Você observa que aqui nessa região aqui você tem a porção de amida, né? C-ONH, uma amida secundária. E aqui na penicilina você tem um anel lactâmico, né? Actâmico, uma lactama, né? Uma amida cíclica aqui na estrutura da penicilina G. Ok? Então, dando aí importância
a esta função orgânica amplamente presente aí, tanto nos fármacos quanto em peptídeos e proteínas. Em termos de mecanismo de substituição nucleofílica acílica, né, é esse mecanismo que os derivados de ácido carboxílico sofrem, você observa o seguinte: há uma troca do nucleófilo pelo grupo Z. Olha o que é o produto. É o nucleófilo que se liga à carbonila e a saída de um Z, né? Se o nucleófilo não for carregado, for neutro, então ó, a inserção do nucleófilo é a saída de HZ como um dos produtos. Então, se o nucleófilo for carregado, direto a troca. Se for neutro, eu vou ter que fazer a troca, só que retirando aqui esse hidrogênio aqui do nucleófilo, ok? Então, você observa que é um mecanismo de substituição e não adição, tá? Então, esses derivados vão reagir com nucleófilos. Claro, o carbono da carbonila é um carbono eletrofílico. E essas reações de substituição vão ocorrer devido à presença de grupo abandonador Z ligado ao carbono carbonílico, né? Então, você observa aqui o mecanismo aqui geral, ao ataque do nucleófilo, com a formação dessa espécie intermediária tetraédrica, e depois, par de elétron retorna aqui para reconstituir a carbonila e expulsa Z como um grupo abandonador. Ah, Cláudio, por que essas reações não ocorrem lá com os aldeídos e as cetonas? Justamente porque, se eu pensar em aldeído, que é um hidrogênio, ou pensar em cetona, que é um grupo alquila, eles vão sair como um hidreto ou um ânion de carbono. E são espécies básicas, né? Fortíssimas, bases fortes. E nós já estudamos em mecanismo do tipo SN1 e SN2, quando falamos um pouquinho sobre grupo abandonador, que grupo abandonador bom é base fraca. Então, se hidreto e ânion de carbono é base forte, então essas reações de substituição não ocorrem com aldeídos e cetonas, somente com derivados de ácido carboxílico, onde você encontra ZCl, né? Aqui o carboxilato, o hidróxido, né? Se eu pensar lá no Z-, aqui o alcóxido, se eu pensar no Z-, um amideto. Ok, grupos abandonadores melhores. Você observa aqui que as reações que vão sofrer aí os derivados de ácido carboxílico pode ser com ânions de oxigênio, com nucleófilos de oxigênio, nucleófilos de nitrogênio, nucleófilos de carbono, tá? Cada uma recebe um nome específico, não precisa se desesperar quanto a isso. Mas, de forma geral, é um ataque nucleofílico e depois a saída de um grupo abandonador. Aqui são duas reações que eu coloco como exemplo, né? Como é que eu dou o produto aqui dessas reações? Tá, eu vou trocar o Z aqui por este nucleófilo. Observa que esse nucleófilo aqui ele é neutro, então eu tenho que tirar um hidrogênio daqui. Tirando um hidrogênio, vai sair HCl e a formação de uma amida. Quer dizer, a partir de um cloreto eu preparo amida. Aqui ácido carboxílico com éster, né, sob catálise ácida, você tem aqui, ó, retira esse grupo aqui, insere esse aqui sem o hidrogênio, você tem aqui a formação de um éster e a saída de água. Cláudio, o mecanismo? Não, a gente vai tratar disso depois. Aqui somente para dar uma ideia de que você facilmente realiza interconversões de cloreto para amida, de ácido para éster, isso é interessante. Um mecanismo bem versátil. Praticar aqui um pouquinho. Desenhe o produto de cada reação. Duas reações. Bom, vamos tentar desenhar aqui o produto dessas duas reações. O nucleófilo está aqui, é neutro. Então, o átomo nucleofílico aqui é o átomo de oxigênio. Eu tenho que esquecer esse hidrogênio aqui e trocar por esse Z aqui. Então, o produto vai ficar o quê? CH3 dupla O. E aqui vai ficar o OCH3. Olha aí como é fácil. Aqui eu tenho NH3, também neutro. Está aqui todo o grupo Z ligado. Eu tenho que trocar ele por isso. E aqui, só como é neutro, eu tenho que tirar aqui um desses hidrogênios. Vai ficar só dois. Então, vai ficar o que como produto? CH3. Olha como é fácil. Desculpa aí o desenho feio, tá, pessoal? Dupla O. E aqui, NH3? Não. NH2. Ah, Cláudio, esse grupo que vai sair aqui vai se ligar com aquele hidrogênio ali? Exatamente. Formando aqui a molécula do etanol, tá? Uma outra molécula como outro subproduto. Ah, Cláudio, aqui nesse lado aqui vai sair o que? É HCl, né? Exatamente, olha aí. Mais HCl. Olha aí como é tranquilo. Reações de substituição nucleofílica acílica. Bom, em termos de reatividade, aí vem aquela pergunta que eu fiz a você anteriormente. Bom,
Sabíamos da estabilidade. Mas agora, como é que fica a reatividade? Quanto melhor o grupo abandonador, mais reativo é o derivado. Então você observa o seguinte: se o amideto, as amidas, estabilizam melhor, é que tem pior reatividade. Se o cloreto é o que não estabiliza, devido àquela forma canônica 3 lá, contribuindo para o híbrido, então o cloreto é mais reativo. Isso é uma forma de pensar. E se pensar pelo grupo abandonador, observa, se o cloreto é base fraca, é bom grupo abandonador. Se a amideto é base muito forte, ele é um grupo abandonador ruim. Então você observa aqui que os compostos mais reativos são exatamente os cloretos de ácido e os anidridos, e eles podem ser convertidos em compostos menos reativos, como ácido carboxílico, ésteres, amidas. Ok? Então, quanto melhor o grupo abandonador, mais reativa é a espécie. Né? E se a gente pensar na participação daquela forma canônica 3, quanto maior a participação dela, menos reativo é o composto carbonilado. Né? Menos reativo significa o quê? Dá maior estabilidade ao composto derivado de ácido. Tá aqui, tem uma reação do ataque nucleofílico, e aqui eu vou ter o meu intermediário tetraédrico. Bom, o que acontece se esse nucleófilo for o melhor grupo abandonador do que Z? A reação volta ao que era antes. Não é muito bom que isso aconteça. Para que uma reação de substituição dessa aconteça, Z deve ser o melhor grupo abandonador do que o nucleófilo. Porque de que adianta o nucleófilo atacar, gera esse intermediário, depois o par de elétron volta e o nucleófilo vai embora. Volta ao material de partida. Então o ideal é que você tenha sempre um Z melhor grupo abandonador do que o nucleófilo que você está inserindo. Então a pergunta é, essas reações aqui, as duas são excelentes? Todas as duas ocorrem? Você vai observar que a primeira está muito boa. Por quê? Eu tenho um cloro aqui e aqui um grupo metóxico. Né? Se eu pensar nos grupos abandonadores, né? Observa. Se eu pensar aqui, o nucleófilo dessa reação é um metóxico. Certo? Então observa. Quem é melhor grupo abandonador? É metóxico ou cloro? Cloro é melhor. Então essa reação ocorre tranquilamente. Porque ele vai atacar e vai expulsar o cloro. Na forma de cloreto. Base muito fraca. Bem mais fraca do que essa, né não? Agora, pensa nessa daqui. Amida gerando um anidrido. Então, o nucleófilo vai ser aquele ânion ali. Então, você acha que vai acontecer essa reação? NH2 é a classe menos reativa. É o que vai gerar o NH2-. NH2- é uma base o quê? Altamente forte. Muito forte. Se NH2- é uma base muito forte, esse grupo abandonador não é bom. Então, se ele não é bom, essa reação aqui não acontece. Porque isso aqui é melhor grupo abandonador, isso aqui é melhor grupo abandonador do que o NH2. Então, se isso aqui atacar, quando o par de elétron voltar para reconstituir a carbonila, ele acaba expulsando quem? O próprio nucleófilo. Né? Então, essa reação aqui não é boa. Grupo abandonador bom é base fraca. Vamos praticar aqui. Qual das seguintes reações pode ocorrer? Ó, cloreto para um ácido. Pode ocorrer a reação do cloreto para um ácido? Pode sim, porque isso aqui é melhor grupo abandonador do que isso. A amida posso transformar em éster? E aqui já complica. Por quê? Grupo abandonador aqui não é tão bom em relação a esse. Amida e éster. O grupo abandonador da amida é muito ruim, é uma base muito forte. Então, essa reação aqui já era. Um éster que se transforma em cloreto, eu acho que éster para cloreto é complicado. Por quê? Porque o cloreto, aqui que vai sair, é melhor grupo abandonador do que essa porção do éster aqui. Então, o cloreto se transformar em éster, eu acredito que vá. Mas o éster se transformar em cloreto também é complicado. Tá bom? Por último, um anidride se transformando no amida, ok. Por quê? Porque o grupo abandonador aqui do anidrido, né? O grupo abandonador do anidrido é melhor do que o grupo abandonador da amida, né? A amida é a pior que tem. Então, se isso aqui sair, entra aqui um NH2, você vai ver que sai tranquilo isso aqui como grupo abandonador, melhor do que a amida, que vai sair como amideto com base forte. Ok? Então, analisar exatamente isso. Uma forma interessante de analisar essas reações é assim, ó. Você tem aqui uma gama de reações, cada uma com um nome diferente do outro. Você se desespera logo, querendo estudar 30 mecanismos e acha que é 30 mecanismos diferentes. Não é. O mecanismo é o mesmo. É a substituição nucleofílica acílica. Agora, pensa assim. Eu tenho o grupo Z, ele vai ser trocado por esse nucleófilo
vai dar um anidrido. Se eu trocar esse Z por este nucleófilo, água ou hidróxido, eu tenho ácido carboxílico. Se eu tenho um derivado reagindo com álcool, se eu perder esse hidrogênio aqui, ó, eu vou acabar gerando o que como produto? Um éster. E aqui, aminas, o amônio, aminas primárias, aminas secundárias, se eu perder hidrogênio, eu vou estar gerando aqui, né, amidas. Então, eu vou interconverter fácil. E de uma forma não desesperadora, você tem que pensar sempre assim, ó. Um cloreto, ele pode produzir anidrido? Pode. Ácido? Pode. Éster? Pode. Amida? Pode. Ele só não pode produzir ele mesmo, claro. O anidrido, ele pode produzir cloreto? Não. Por quê? Porque o anidrido é menos reativo do que o cloreto. Então ele não pode produzir cloreto. Mas ele pode produzir ácido, éster, amida. Os ácidos carboxílicos, a partir dele eu posso preparar um cloreto? Pode. Posso preparar anidrido? Pode. Posso preparar ésteres e amidas? Sim. Você vai acabar observando que o pior substrato para trabalhar é exatamente as amidas, porque como elas são os últimos na escala de reatividade, né, você só vai conseguir fazer uma reação com ela, que é uma reação de preparação de ácido, uma hidrólise, mesmo assim em condições altamente enérgicas, com altas temperaturas, que a gente vai ver em vídeo posterior. Tá? Mas pensa exatamente nessa escalinha de reatividade, cloreto, anidrido, éster e amida. Quem está em cima sempre pode preparar quem está abaixo, mas quem está abaixo é difícil preparar quem está em cima. Ô Cláudio, mas como é que o ácido aqui prepara cloreto? Um reagente específico vai ser utilizado e aí a gente vai olhar isso na nossa próxima videoaula, assim como é que o ácido prepara anidrido, Cláudio? Nós vamos ver também reagentes específicos para essa interconversão. Mas em geral, compostos mais reativos vão produzir todo mundo que está abaixo, mas quem está abaixo não produz quem está acima nessa tabelinha, tá ok? Bom, amados, é isso. Agradeço a todos mais uma vez pela participação. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.